Om Gyanaatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também o meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitalila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E a todos Shri Rupa Gauriya Guru Varga, todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 38, Mukhya Sambhoga e Ashta Kaliya Lila. Vijay Kumar, com as mãos postas, perguntou ao seu Gurudeva sobre Sambhoga Rasa. E ele respondeu afetuosamente: existem dois tipos de Krishna Lila, Prakata, manifesta, e Aprakata, imanifesta. Os estados de separação, Viraha, em Vipralambha Rasa, que eu já descrevi, correspondem a Prakata Lila. No entanto, em Aprakata Vrindavana, não existe separação das Brajadevis por Krishna, que estão eternamente ocupados numa variedade de lilas bem-aventuradas, como, por exemplo, a Rasa Lila. Está escrito no Mathura Mahatmya que Krishna ele brinca eternamente com gopas e gopis lá em Goloka Vrindavana. Então, porque o verbo foi colocado no presente, né, podemos entender que esta lila de Krishna, as lilas de Krishna são eternas. Portanto, em Aprakata Lila de Goloka ou Vrindavana, não há separação causada pelo fato de Krishna ir morar, por exemplo, num local distante, como Mathura ou Dwaraka. O amor em união, Sambhoga, existe eternamente lá. Então isso é muito importante entender. Tá? Existem duas lilas de Krishna que têm diferenças. Elas têm uma base comum, mas elas têm diferenças. Né? Então, é quando ele vem ao mundo material, tá? Isso chama-se Prakata Lila, a manifesta, quando ele manifesta no mundo material. Tá? E a Prakata Lila, quando ele está em Goloka Vrindavana, o que ele faz lá. Tá? Então aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur deixa bem claro, a lila de separação só existe aqui na Terra, quando Krishna vai para Mathura e para Dwaraka. Tá? Em Goloka Vrindavana, ele não faz isso. Existe um Krishna fixo em Goloka Vrindavana,
um Krishna fixo em Mathura, um outro Krishna fixo em Dwaraka. Tá? Então, as experiências são um pouco diferentes. Então, continuando. O Nayaka e as Nayikas são, respectivamente, o Vishai e o Ashray do amor. E o termo Sambhoga se refere à bhava maravilhosa que surge quando eles estão nos seus atos amorosos. Como, por exemplo, ver um ao outro, né, conversar, né, tocar. E o objeto desta relação é simplesmente dar prazer um para o outro. Existem dois tipos de Sambhoga. Sambhoga é encontro, Mukhya e Gauna, ou seja, primária e secundária. Então Vijay pergunta, o que é Mukhya Sambhoga? Mukhya, o principal, Sambhoga, é o Sambhoga que acontece no estado desperto. Existem 4 tipos de Mukhya Sambhoga. Sankshipta Sambhoga, que é um encontro breve, né, que acontece após Purvaraga. 2. Sankirna Sambhoga, que é um encontro restrito, né, que acontece após Mana ser pacificada. 3. Sampanna Sambhoga, que é um encontro incrementado, que acontece após o Nayaka e a Nayika estarem distantes um do outro durante um certo tempo. E 4. Samriddhiman Sambhoga, que é o encontro que floresce, que acontece após estarem separados durante um bom tempo. Então Vijay pergunta, por favor, descreva Sankshipta Sambhoga em mais detalhes. Sankshipta Sambhoga é caracterizada pela reverência e pela timidez entre o Nayaka e a Nayika. Como resultado, né, as expressões de um amor mútuo, como por exemplo beijar e abraçar, são breves, né, e rápidos. Vijay pergunta, por favor, me explique agora Sankirna Sambhoga. Em Sankirna Sambhoga, os esforços da Nayika para ter passatempos amorosos são expressos com os sentimentos de dor e prazer simultaneamente. Isto é comparado ao desfrutar de uma cana-de-açúcar, um caldo de cana-de-açúcar quente. Embora ele seja doce, ele também queima. Esse estado resulta da lembrança dela de que o Nayaka a enganou, ao ver marcas de desfrutes amorosos no corpo do Nayaka, ou por ouvir de outros sobre as atividades amorosas dele com outras mulheres. Agora, o que é Sampanna Sambhoga? Sampanna Sambhoga acontece quando o Nayaka retorna para estar com a Nayika após uma curta separação. Existem 2 tipos, né, de Sampanna Sambhoga, Agati e Pradurbhava. Agati é o aparecimento do Nayaka antes da Nayika durante a rotina do dia a dia. Por exemplo, as gopis têm o darshan de Krishna regularmente no entardecer, quando ele retorna do pastorear das vacas. Pradurbhava se refere a um aparecimento repentino de Krishna diante das gopis, quando elas estão tomadas por prema. Um exemplo disso é quando Krishna de repente aparece diante das gopis, né? Quando elas estão lamentando em separação, devido ao fato dele ter desaparecido da Rasa Lila. Em Pradurbhava existe um festival de felicidade que surge, né, pela satisfação dos desejos satisfeitos das gopis. Tá? Então Krishna de repente surge, né, após o seu desaparecimento da Rasa Lila. O que é Samriddhiman Sambhoga? Não é possível para o Nayaka e a Nayika verem um ao outro e se encontrarem a todo momento, porque eles são subordinados a outras pessoas, né, e são atados pela etiqueta.
né, social. Então, uma grande bem-aventurança que eles experimentam quando eles se encontram de repente, né, após serem liberados da influência, por exemplo, dessas, é, dessas pressões sociais. Então, isso é chamado Samriddhiman Sambhoga. Existem dois tipos de Sambhoga Rasa, chamadas de oculta, chana, e manifesta, prakasha. Mas não há necessidade para explicar isso agora. Então Vijay pergunta, o que é Gauna Sambhoga? Gauna Sambhoga se refere a passatempos em particular, né, de Krishna, que são experimentados durante os sonhos. Existem dois tipos de sonhos, sonhos gerais e sonhos especiais. Eu já descrevi os sonhos gerais no contexto de Vyabhichari Bhava. O Sambhoga dos sonhos em especiais são experimentados como algo extremamente real e fantástico, e é dotado de Sthaibhavas e Sancharibhavas, como por exemplo aqueles quando se está desperto. Em outras palavras, é exatamente como o Sambhoga, quando você está acordado. Ou seja, o encontro nesse sonho é tão real quanto o encontro no estado desperto. Gauna Sambhoga tem as mesmas 4 divisões de Mukhya Sambhoga: Sankshipta, Sankirna, Sampana e Samriddhiman. Tá? Então o Vijay diz, não há nenhum evento real que ocorre quando você está dormindo. Então, como o Samriddhiman Sambhoga é possível nos sonhos? E Goswami responde, a swarupa de um sonho é a mesma daquela de quando se está desperto. Isso é demonstrado pelo exemplo de Usha e Aniruddha. Enquanto Usha estava dormindo, né, dentro do quarto do rei Bana, né, em Shonitapura, né, ela estava praticamente experimentando o prazer da união com Aniruddha em seu sonho. Naquele mesmo momento, Aniruddha também estava dormindo, né, no seu quarto em Dwarakapuri. E ele também estava desfrutando do prazer com Usha. Então, pessoas comuns desse mundo material não podem ter esse tipo de experiência. Tá? Nós podemos, então, embasar este fato ainda mais adiante pela evidência de uma percepção direta, como os exemplos dos Siddha Bhaktas, né, que têm sonhos maravilhosos, nos quais eles recebem artigos ou ornamentos, né, que podem ser vistos com eles no momento em que eles despertam. Ou seja, eles recebem algum objeto dentro do sonho e depois, quando despertam, eles têm esse objeto nas mãos. Isso ocorre porque os sonhos, na verdade, são uma realidade. Da mesma maneira, Krishna e suas cantas, suas amadas, também têm esses sonhos, né, irrestritos, nos quais eles podem se encontrar. Estes sonhos são de dois tipos. O sonho que ocorre enquanto se está desperto, Jagaraya Manas Shapna, e a condição de despertar quando se está sonhando, Shapnaya Mana Jagara. Então, os sonhos das gopis que transcenderam o quarto estágio chamado de Samadhi, né, e alcançaram o quinto estágio chamado de Prema, não são sonhos falsos causados pelo modo da paixão. Ao contrário, esses sonhos das gopis são aprakrita, nirguna e absolutamente real. Consequentemente, é perfeitamente possível para o Samriddhiman Sambhoga ocorrer, né, de maneira impressionante. Nos sonhos aprakrita, né, nos quais os passatempos de Krishna ocorrem com as suas amadas gopis. E o Vijay pergunta, por favor, descreva os anubhavas de Sambhoga. Os anubhavas de Sambhoga são
ver um ao outro, sandarshana, conversar, jolpana, tocar, sporshana, bloquear a passagem, né, um do outro em um local solitário, rahavartmarodhana, rasa lila, Vrindavana Krida, brincar no Yamuna, Yamuna Jale Keli, passatempos com barcos, Nauka Vilasa, passatempos de roubar flores, Pushpa Chaurya Lila, passatempos de pedir impostos, Dana Lila, esconde-esconde nos kunjas, Kunje Lukachuri Kela, beber vinho de mel, Madhupana, Krishna se vestir como uma moça, Strivesha Dharana, né? Fingir estar dormindo, Kapata Nidra, jogos, Dyuta Krida, puxar a roupa uns dos outros, Vastra Akarshana, beijar, Chumbana, abraçar, Alingana, fazer marcas com as unhas, Naka, Nok Arpana, beber o néctar dos lábios uns dos outros como a fruta bimba, Bimba Adhara Sudapana, desfrutar da união amorosa, Niduvane Ramana Samprayoga. Então Vijay pergunta, Prabhu, Lila Virasa é distinta dos passatempos amorosos, Samprayoga. Qual desses dois dá mais prazer? E o Goswami responde, existe mais prazer em Lila Vilasa do que em Samprayoga. Ou seja, existe mais prazer, né, nos Lila Vilasas do que no próprio encontro. Né? Então Vijay pergunta, como as amadas de Krishna, as gopis, se referem a ele no humor de amor. As Sakis chamam Krishna, elas se referem a Krishna com grande afeição, como por exemplo He Gokulananda, He Govinda, He Gostendra Kulachandra, né, que é a lua da família do rei, né, dos vaqueiros. He Praneshwara, Senhor da minha vida. He Sundarotamsa, aquele cujo peito e ombros são muito belos. He Nagara Shiromani, que é o melhor de todos os amantes. He Vrindavana Chandra, He Gokularaja, He Manohara, né? Ladrão de mentes. Então Vijay pergunta, Prabhu, eu compreendi que existem esses dois tipos de passatempos de Krishna, Prakata e Aprakata, mas que eles ainda assim são o mesmo tattva. Tá, então agora, por favor, me explique os dois tipos de Prakata Brajalila. E Goswami responde, existem dois tipos de Prakata Brajalila, eterno e temporário, Nitya e Naimitika. Os passatempos de Braja que ocorrem durante os 8 períodos do dia e da noite, Ashtakalya Lila, são, na verdade, Nitya Lila, tá? Eternos. Enquanto que o Krishna matar Putana, né, e a sua longa viagem para Mathura e Dwaraka são Naimitika Lilas. Elas só ocorrem aqui na Terra, não ocorrem em Goloka Vrindavana. Prabhu, por favor, me instrua sobre Nitya Lila. Goswami diz, nós encontramos dois tipos de descrições, né? Uma pelos rishis e outra pelos Goswamis de Vrindavana. Qual delas você gostaria de ouvir? O Vijay diz, eu gostaria de ouvir a descrição dos shlokas que os rishis compuseram. Então Goswami, ele cita o verso, né, que fala sobre Ashtakarya Lila, que diz, a Ashtakarya Lila de Braja ocorre durante os 8 períodos do dia e da noite, e eles são Nishanta, o final da noite, um pouco antes do amanhecer, Prata, durante a manhã, Purvana, um pouco antes do meio-dia, Madhyana, ao meio-dia, Aparana, após o meio-dia, Shayana, no fim da tarde, Pradosha, no começo da noite, e Ratri, durante a madrugada.
A Ratri Lila e a Madhyana Lilas, ambas duram 6 muhurtas, enquanto que os outros 6 períodos, né, duram apenas 3 muhurtas. Tá? Então o período da tarde e o período da madrugada são mais longos do que os demais. Sri Sadashiva explicou este Ashtakarya Lila no Sanata Kumara Samhita. Ele especificou que os serviços, quais serviços devem ser prestados em cada um desses períodos, de acordo com a Ashtakarya Lila. Assim, devemos nos lembrar da Lila apropriada, né, no momento apropriado. Então, Vijay pergunta, Prabhu, eu poderia ouvir sobre as declarações de Jagadguru Sadashiva? Então Goswami diz, sim, ouça com cuidado. Então Sadashiva disse, as amadas de Krishna em Braja, que têm os sentimentos de Parakya Bhava por ele, né, satisfazem o seu amado, né, com humores cheios de Divya Prema. Rei Narada, você deve contemplar a sua Atma Swarupa da seguinte maneira. Você é uma Kishori, pré-adolescente, uma Gopi, né, e você reside dentro do coração da Vrindavana transcendental, dentre as amadas donzelas de Krishna, que são dotadas com um sentimento de amante por ele. Você tem uma forma muito encantadora, né, e bela, e tem uma beleza intoxicante. Você está você é capaz de fazer muitas artes belas para o prazer de Krishna. Mas mesmo que Krishna peça para você fazer e se encontrar com ele, você não desejará se encontrar com ele simplesmente para o prazer da sua Swamini, Srimati Radhika. Tá? Então aqui, o que está acontecendo? O Sr. Shiva está dando instruções ao Sr. Narada sobre a forma espiritual de Narada, que é de uma Manjari. Tá? Então aqui nessa cena ele descreve que, apesar de Narada ser versado em muitas artes, ainda assim, se Krishna desejar chamá-lo para um encontro, né, em separado, ele deve negar, né, porque este prazer individual não está de acordo com o prazer da Swamini, que é a Srimati Radhika, ou seja, ele deve simplesmente servir a Krishna através de Srimati Radhika. Então no verso seguinte ele diz, você é uma serva da mais amada consorte de Krishna, Srimati Radhika, e você se dedica exclusivamente ao seva dela. Você sempre tem mais prema por Srimati Radhika do que por Krishna. Todos os dias, com muito esforço, você faz os arranjos para o encontro do casal Radha e Krishna, né, e permanece sempre com um êxtase, né, bem-aventurado por poder servi-los. Assim, enquanto você está percebendo a sua Atma Swarupa desta maneira específica, você deve prestar Manasi Seva, que é o serviço mental, na Vrindavana transcendental, desde o Brahma Muhurta até o final da Nishanta Lila. Tá? Ou seja, durante esses 8 períodos, durante o dia inteiro, 24 horas, basicamente. Então Vijay pergunta, quais são as atividades de Nishanta Lila? E Goswami responde. Ele responde citando um verso no qual Vrindadevi está dizendo que no meio da encantadora Vrindavana, né, cercada por 50 kunjas, né,
de árvore dos desejos, existe um bosque de joias Chintamani, de gemas Chintamani. E sobre uma cama de flores, Jugala Kishora, Vrishabhanu Dulali, Shrimati Radhika e Brajendranandana Shyamasundara Shri Krishna estão dormindo num abraço muito apertado. Então, de acordo com as minhas instruções, os pássaros começaram a cantar para despertá-los com melodias muito encantadoras. No entanto, os dois amantes, né, por estarem muito atados, né, através desse abraço profundo, nem mesmo pensam em se separar após ouvirem o alarme, né, o alarme cantado pelos pássaros. De fato, eles são incapazes de fixarem as suas mentes no despertar, ou seja, eles querem permanecer dormindo, abraçados. No entanto, pelo chamados repetitivos, né, de Shuka e Sarika, que são os papagaios macho e fêmea, né, eles finalmente acordam e levantam de suas camas. Vendo Radha e Krishna sentados, né, bem-aventurados sobre a cama, as Sakis se aproximam alegremente deles e prestam diferentes serviços necessários para aquele momento. Ou seja, vão decorá-los, vão pentear o cabelo deles, vão lavar o rosto deles, né, vão ver se tem alguma marca no corpo deles, né, marca de unha ou marca de, enfim, de mordida, alguma coisa, e vão maquiar aquilo para que quando eles cheguem nas suas casas não sejam vistos, né? Então elas vão prepará-los, né, para que eles possam voltar para casa sem nenhum problema, tá? Então, após isso, através de um sinal dado por Sharika, né, o casal divino inevitavelmente sai de sua cama e corre para suas respectivas casas, cheios de ansiedades, provocado pela raça transcendental do medo e da agitação. E o Vijay pergunta, quais são as Pratakalya Lila, passatempos matutinos? Durante a manhã, Yashoda Maiya chama Krishna, que então se levanta de sua cama, né, escova os dentes, né, com um galho de árvore, na companhia de Sri Baladeva. Geralmente é um galho de Neem, né, ou de alguma outra árvore, como Bakula, por exemplo, tá? Usa-se para escovar os dentes. Então, com a permissão dela, eles vão para o curral, ávidos para ordenhar as vacas. Então, Shirada também sai de sua cama pela manhã, né, despertada pelas suas sakis. Após ela ter escovado seus dentes, que são como pérolas, né, com um galho de árvore, as suas sakis massageiam o seu corpo com óleos aromáticos, né? Logo em seguida, ela entra na sala de banhos, né, no quarto de banho, né, e se senta sobre uma plataforma elevada, enquanto Lalita e outras sakis fazem o banho à Abhisheka de sua forma divina. Em seguida, ela entra no quarto para ser decorada. Lá, as suas sakis aplicam cremes, né, e perfumes, decoram-na com vários ornamentos e roupas divinas, né, com guirlandas perfumadas, e também um pouco de polpa de sândalo. Quando Shrimati Radhika, então, recebeu todo o serviço completo e atento de suas sakis, através de um chamado de Yashoda Maiya, ela então parte para Nanda Bhavan para cozinhar
preparações deliciosas para Krishna. Então, ao ouvir tudo isso, Narada perguntou: Rei Devi, existem muitos cozinheiros peritos liderados por Rohini Maiya, mas por que Mãe Yashoda convida Radharani para cozinhar em Nanda Bhavan? Então Vrindadevi diz: Ó Narada, eu ouvi isso de Bhagavati Katyayani, que Durvasa Muni concedeu uma bênção para Srimati Radhika. Então, Durvasa Muni disse: Rei Devi, pela minha misericórdia, o que quer que você cozinhe, né, não haverá nenhum competidor à altura, mesmo entre os semideuses. Além disso, a sua comida abençoará aquele que a come com grande longevidade. Isso foi Durvasa Muni falando para Srimati Radhika. Né? Então, Jashoda, ela ora que meu filho possa ter vida longa. Então, por isso, ela convida diariamente Srimati Radhika para Nanda Bhavan, né, cozinhar. Ela tem uma avidez muito grande para saborear esta comida saborosa. Então, pedindo permissão para a sua sogra, Srimati Radhika então vai alegremente para a casa de Nanda Maharaj, acompanhada de suas sakis, para preparar a cozinha. Nesse meio tempo, Krishna está terminando de ordenhar as vacas, né? E, por uma ordem de seu pai, ele coloca outros meninos para terminar de ordenhar, enquanto ele retorna para a sua casa com os seus amigos. Ao chegar em casa, né, os seus servos massageiam seu corpo com óleos perfumados e banham ele. Então, eles o vestem, né, com roupas novas, roupas limpas, passam pasta de sândalo sobre o seu corpo, né, e o decoram com guirlandas perfumadas. Krishna, ele veste duas roupas, uma que cobre a parte de baixo do seu corpo e outra que cobre o seu dorso. Caindo como cascatas ao redor do seu pescoço, da sua testa, está o seu mais encantador cabelo cacheado, né? Que aumenta ainda mais a beleza incomparável de Krishna. Na sua testa refulgente, que parece como uma meia-lua, seus servos desenham uma tilaka muito bonita, que satisfaz o olhar de todos. Na sua cintura, Krishna então veste um cinto de joias e no seu braço também pulseiras. Né? Nas suas mãos ele coloca anéis que brilham. No seu peito, um colar de pérolas que brilha. E nas suas orelhas, brincos na forma de makara, que é um peixe, né, feitos de safira, que balançam de um lado para o outro. Logo em seguida, Shri Krishna, ele ouve o chamado repetido de Yashoda Maya. Então, cercado pelos seus amigos, né, e segurando um deles pelas mãos, né, pela mão, ele acompanha o seu irmão mais velho, Baladeva, para o Bhojanalaya, que é a sala de jantar, a sala de refeições, né? Lá, na companhia dos seus sakas, eles desfrutam de todas as preparações feitas por Srimati Radhika e suas sakis, fazendo muitas piadas. Ele faz os seus amigos rirem. E todos
e ele também ri com todos eles. Quando ele finalmente termina a sua refeição, ele faz o achamana, ou seja, ele lava a boca, né? E os seus servos lhe oferecem tambula, né? Que também é distribuído entre os seus amigos. Em seguida, ele descansa numa cama transcendental por algum tempo enquanto ele mastiga essa tambula. Tá? Então aqui termina a descrição do passatempo da manhã. A gente vai dar sequência então na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vancha Kalupataruvyasha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha.